esse pedaço de pizza. O que vem na cabeça quando você vê uma pizza dessa? Essa foto é incrível, né? É impressionante como a turma do marketing consegue, numa foto, fazer a gente salivar, né? Você salivou, Lidy? O Yoshi está já procurando. Cadê a foto? Não apareceu não, hein? Carregou? Porque eu estava na tela que estava só a gente. Agora tá. Pois é. Essa daí é uma de... Essa aqui é de mussarela. Mussarela, né? Uhum. Essa foto é exatamente o que eu consigo comer, 3 fatias. Não fala agora, Lidy. Você está proibida de falar por enquanto. Eu não vou falar nada. Eu fico só nos bastidores. Bom, aí o que vem na cabeça, né? Você trabalha tanto, você merece. Coma uma fatia, né? Você merece, né? Aí, por outro lado, não coma essa fatia. Cuidado, vai dar ruim. Vai dar azia. Então, lembrando aqui do livro do Dante, né? A glutonaria, está até escrito errado. A glutonaria é o pecado mais gostoso. Os glutões são tratados com muito... Eles são condenados a serem afundados na lama, né? Eles não podem falar com os vizinhos, porque literalmente eles são enfiados dentro da jaca, né? A gente não fala enfiar o pé na jaca. Então, o glutão, ele é açoitado para ele aprender a se controlar aqui na história, nesse conto, nessa comédia criada por Dante, né? Então, existem várias doenças relacionadas à glutonaria. A obesidade, o sedentarismo pela OMS já é considerado doença há alguns anos, né? A gastrite, a anemia, a desnutrição, o diabetes, a dislipidemia, doenças degenerativas, né? Como exemplo da hipo e hipertiroidismo, né? São causados pela alimentação. A hipertensão e o câncer. A gente vai falar mais na frente. Então, sintomas, vários sintomas. A pressão alta, você tem dor de cabeça, tem falta de ar, né? Você tem aquele zumbido no ouvido, tontura, dores no peito. A gastrite, né? Por conta da má alimentação. Ela gera a indigestão, a queimação, a azia, as náuseas, perda de apetite, dores abdominais, gases. Eu me lembro que quando eu tive 2 vezes uma gastrite dura, né? Eu acordava na madrugada com um estômago tufado, né? Cheio de gases. Crises no sono, você dorme e você não dorme bem. Você acorda e parece que você não dormiu, né? Um cansaço crônico. A esteatose hepática, então tem dores no abdômen, o cansaço, a fraqueza, a perda de apetite, o aumento do fígado, barriga inchada, então um monte de sintomas, a enxaqueca, a dor de cabeça, a indisposição, uma série de sintomas. Eu listei os principais que são ocasionados. A pessoa vai dizer, é só uma doença. Não, a causa raiz não é a doença, na verdade é a consequência de hábitos e de mau hábitos que a gente tem, que a gente vai criando ao longo da vida. Não acontece da noite para o dia, né? É que como nós somos ensinados desde pequeno a nos alimentar, e aí com a correria da vida, né, com a forma da gente viver, nós acabamos sendo levados a nos alimentar com coisas que são mais fáceis de fazer, que são mais rápidas, né? Que são mais simples, né, de adquirir. Aí aqui até eu fiz um cálculozinho, né? Meu remédio da pressão, o remédio para diminuir aí o colesterol, para o estômago, né? O esomeprazol, quem sabe, né? Quem tem, o antiácido, dipirona, Dorflex, todos esses remédios para dor de cabeça eu já tomei. E aí, para combater o cansaço, toma uma coisa para combater o cansaço, porque o corpo, as coisas que você se alimenta, não te dá energia. Então, eu estimei que eu gastava, em média, R$400 em remédios por mês, só comigo. Estou nem falando das meninas, né?
e da esposa. Aí eu tinha um custo de R$ 4.500 só disso, né? Aí eu peguei algumas matérias, por exemplo, o número de cirurgia bariátrica cresceu 85% de 2011 a 2018. Ou seja, muitas pessoas, quando já estão lá na obesidade mórbida, né, elas buscam uma solução rápida, né, que é através da cirurgia bariátrica. Né? Eu até coloquei aqui, ó, olha a quantidade de cirurgias. Né? O Ministério da Saúde aponta mais 67% de obesos de 2006 a 2018. Né? E olha a idade, entre a faixa de 24 a 44 anos. Né? E aí o presidente da SBCBM, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, né? Ele fala assim, que a doença está mais no próprio entorno da pessoa, ou seja, no dia a dia, nas coisas que a pessoa vive no dia a dia, porque a sociedade costuma comer com alimentos industrializados de fácil acesso, com quantidades estratosféricas de açúcar, né? Olha o crescimento. Isso aqui, gente, é cirurgia bariátrica. Olha a quantidade por ano. É um absurdo. Aí, ó, os dois tipos de cirurgia bariátrica que eu vi, né? Tem um bypass gástrico, né? Que ele não tira um pedaço do estômago, ele simplesmente faz um desvio do estômago, né? Em duas partes, que a maior parte das cirurgias são essas, 65%, e a gastrectomia, né? Que é o sleeve, olha só, 80% do órgão é removido. Em ambos os casos, há sequelas, né? A pessoa nunca mais vai conseguir comer da mesma forma, né? O custo é em média de 15 a 20 mil reais. O tempo para a pessoa voltar a se alimentar na recuperação pós-cirúrgica é de 2 a 3 meses. Ou seja, é uma coisa horrível, né? E a recuperação em 6 meses. E o alto risco, que mesmo depois da turma se cirurgiar, e eu conheço pessoas, amigos, né, que mesmo depois de cirurgiarem e depois da recuperação voltaram a engordar. Olha só que coisa difícil, né, complicada. Aí tem uma outra sociedade, eu peguei um artigo, né, da Sociedade Brasileira de Hepatologia, que eles mostram uma coisa muito grave. Várias universidades se uniram, né? Brasil, Portugal e outras, entre outras, a espanhola também, fizeram uma pesquisa e eles descobriram que muita gente vai morrer de cirrose hepática sem nunca ter tomado álcool. Tá ouvindo aí, Ioiô? Que a culpa não é do álcool. Tá ouvindo aí? Não é do vinho. Muita gente vai ter cirrose hepática por conta do excesso de açúcar no alimento que come. Olha aí, ó. A pessoa primeiro tem aquela esteatose. Aí, se não tratado, né, se não mudar o estilo de vida, evolui para uma esteatopatite. Obrigada, amor. Da esteatopatite evolui para cirrose, né? Que já é uma situação de estado grave. E da cirrose vira um carcinoma, que é um câncer que pode até ser um câncer maligno, se espalhar e aí pode ser fatal, né? Além da situação da vida da pessoa que vive com o estômago, o fígado, né? Dessa forma. Então ele está estimando, olha essa estimativa aqui grave, de 20 a 30% da população do mundo já é portadora da DHGNA, que é essa doença aqui, ó, a doença hepática gordurosa não alcoólica. É tão complexo que o nome é difícil, né? Maior risco de doenças cardiovasculares, então tem outras doenças que são sequelas dessa, né? Infarto no miocárdio e acidente vascular cerebral, né? Olha aí, ó. Então, o que eu fiz? Eu fiz o acompanhamento aqui com a coach, né? Gente, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Foi eu que lutei, foi ele que fez isso aí. Isso aqui é o meu testemunho, né? Ela fez um processo e mudou de vida, e aí eu, em sequência, segui o processo dela e ela começou a me orientar, né? Então, eu perdi 11 quilos,
de janeiro a junho de 2019, ano passado, e eu fiz o exame em outubro, foi novembro. Foi em novembro, a minha esteatose estava leve, a dela zerou. Zerou, né? Pedi para ela fazer um exame completo, a dela zerou. Eu teria que fazer um outro agora, no segundo semestre, para ver se a minha zerou também. E eu imagino que eu fiz uma estimativa, né, um cálculo total aqui de casa, que nós estamos economizando pelo menos R$ 1.300 com remédios e alimentos junk food, né, besterol, que a gente gastava, né? E aí, em questão de drogas, eu reduzi de 6 para 1. A única que eu tomo ainda é a do controle da hipertensão, que ainda o meu cardio não me liberou, né? Ainda a minha 1.300 é interessante. é muito interessante, cara, é impressionante. E com essa economia do ano passado, de junho para dezembro, foi suficiente para bancar nossas férias, né, amor? Do final do ano, para a gente visitar o meu irmão lá em São Paulo e passarmos lá uns dias lá em Gramado, no Vale dos Vinhedos, né? Porque esses 1.300 não é só de remédio, né? De alimentação. A gente comia muita besteira, né? Comer comia fora. Eu acho que 80% da nossa alimentação ela é de casa, né? Isso. A gente tem 2 dias que a gente come fora, que é a sexta-feira à noite e no domingo no almoço, né? Que a gente come peixe assado. Então, assim, a gente reduziu consideravelmente, mas a gente comia muito fora. O peixe predileto do Ragnar. Só que, assim, não é porque a gente não gosta de comer mais fora. A gente gosta de comer mais fora, mas é porque a alimentação fora, a gente não sabe como é preparado, né? Então, assim, além de a gente pagar pelo custo alto, e para a gente mudar de estilo de vida, a gente tinha que comer mais em casa mesmo. Então, a gente juntou meio que a fome com a vontade de comer, né? Nós diminuímos bastante a comer fora, comprar comida de fora e ali de desenvolver um prazer por desenvolver novos pratos, né? Novas formas de cozinhar com novos alimentos, novas combinações, novas formas de fazer a proteína, novas formas de fazer os vegetais, que ficou interessante, ficou gostoso, não precisa ficar ruim, né? Aqui o que mata a gente é o iFood. Mas tu sabes que a gente pede pelo iFood dia de sábado na verdade, sábado na hora do almoço, né? Só o que a gente pede pelo iFood? Proteína. Entendeu? A gente pede... Fechou? Não, continua. É que a gente... Aí o que acontece? A gente pede assado, né? Por exemplo, a gente pede picanha mania. A gente pede costela e picanha. A gente pede só a proteína. Aí eu faço complemento em casa. Entendeu? A gente já fez isso também. Hã? A gente já fez isso algumas vezes também. Só que eu digo assim, à noite, por exemplo. À noite a gente está aqui, sem fazer nada, e um olha para o outro, bora pedir um X-salada. Então, fiz a estimativa aqui, Gleison. Olha aí, ó, contabilidade na veia, financeiro. Economia no ano, 15 pila. Somando tudo, né? A alimentação, somando os remédios, a menos que a gente passou a comprar, né? Então, é uma excelente economia e seria o que a pessoa iria gastar numa cirurgia. Então, a gente fez uma cirurgia no modo de vida, né? Ei, vocês são barão, né, mano? Porque vocês gastavam muito então, em restaurante. Gastava. Eu tava falando que foi hoje. Mano, não gasto isso aí não. O máximo que eu gasto ali é, sei lá. Coloca na ponta do lápis, tu fica impressionado. Quanto que você gasta? É verdade. Bom, aqui então... aqui é 4 X-salada por 20. É um copão. Pois é, o meu é desse nível aí, mano. De vocês é o quê? Era tipo o quê? Alentejo. Tipo isso, búfalo, picanha mania carão, mano. Aqui a gente não tem essas condições, não. Aqui é só. Quando é comer fora, é tipo aqui, é no seu Jorginho. Alguma coisa assim. Lá no pastel, ali no cemitério. Atrás do cemitério, ali tem um pastelzinho. Pois é, o meu é bem baixo. Bacana, né? O pastel bacana. Eu digo assim, ó. André, põe tua melhor roupa que eu vou te levar para comer fora. Aí eu ponho e levo ela ali naquele pastel que tem ali atrás do cemitério. São João Batista ali.
aquele óleo, né? De não sei quantos dias. Rabo de cana. Aquela carne que é só gordura. Não, mas a gente gastava muito com remédio. Isso era, a gente gastava mais ou menos os 700, dava 700 a 750 só de remédio no cartão. Porque de drogaria. Aquela estimativa que eu coloquei dos remédios foi só a minha. Eu não coloquei a dela e das meninas. Porque de remédio é assim, que junta tudo, né? É quando você... Aqui eu e o Yoshio também, hipertensão. De remédio de hipertensão é caro. Né? Que mais? Assim, aí eu tô tomando os complementos vitamínicos, que também não é barato, não, né? A gente vai comprando ômega 3, vitaminas e tal. Mas remédio, o que a gente tem que tomar aqui todo dia é o da hipertensão. Ômega 3 não é remédio, né? É complemento. Pois é, mas... Isso aí eu continuo comprando. Eu também. Mas é gasto, né? Quando a gente é gasto. Porque cada caixa é 60 conto, né? Mais ou menos, em média. 60. Mas dura bastante, dura vários meses. Né? Não, se a pessoa tomar... Não dura muito não, mano. É 2 por dia. É porque ele toma quando ele lembra, né? Aí dura que só. Eu não tomo todo dia. Aí quando eu vejo, sério, ele toma só quando ele lembra. É porque eu particularmente, eu tenho que tomar ômega 3 por causa da tireoide, né? Mas eu também não lembro de tomar o da tireoide. Aí quando eu tô tomando, é que ele lembra de tomar, ele toma. Aí dura muito, é porque ele compra. Porque tem tireoide também, né? Todo mundo tem tireoide, mas tem o problema na tireoide. Eu tenho. A minha mãe também gasta muito com remédio para tireoide. Eu não tenho, aqui graças a Deus. O veterinário passou por Ragnar, acredita? É mesmo, é? O que é? Passou. Ômega 3 o veterinário por passou ômega 3 por Ragnar. Olha aí. Até o seu cachorro merece ser vitaminado. Mas tu sabe, Cleuso, que o cachorro ele tinha que comer comida mesmo, não tinha que comer ração, porque essas rações deixam o cachorro obeso e uma série de problemas, sabia? Andréia tem no Insta, cachorro verde. Não tem nada a ver com vegano, não, mas é cachorro verde, que é só de o que você dá para o cachorro. Ovo, iogurte, essas coisas assim, sabe? Carne moída, iogurte. Nossa, aqui se alimenta de cimento, tijolo, pedaço de pau, de sofá, de cadeira. Armário, cadeira. Vocês vierem aqui, vocês vão ver. Tudo que tem um canto assim, tá ruído, assim. Tudo que tem canto... Você tá pior do que a Elza, né? A Elza mais Roy. Pessoal, a sessão vai cair. Eu vou colocar um novo link, tá? Tá caindo aqui já. Que não é muito saudável, né? E o hábito é assim, a gente, na verdade, ensina o nosso cérebro a gostar disso, porque tudo começa no nosso pensamento. A gente pensa, a gente quer e a gente come, né? Então, o hábito é você fazer o caminho inverso disso, é desaprender. Então, um dos segredos que eu vejo que funcionou comigo e que funciona mesmo, assim, até eu fiz um curso da doutora Sofia Deran, que é uma PhD em compulsão alimentar. Para você fazer esse caminho inverso, você se alimentar mais de comida de verdade, menos de comida que desembala, né? E mais de comida de verdade, você ensina o teu cérebro novamente a gostar de determinados alimentos. Então, coma mais de e coma menos de, e assim, consequentemente, a tua saúde, não é o caso, estou falando de forma geral, né? Das pessoas de forma geral. A sua saúde vai voltando ao normal, ou você vai sentindo menos dores, ou você vai, na verdade, diminuindo as chances de adquirir, né, uma doença no futuro. Né? E todos esses problemas que a gente pôde ver aí nesses meses, né, de pessoas que ficaram, né? Olha, o Leandro pegou o Covid, né, porque ele está no grupo de risco, ele tem hipertensão. Né? A hipertensão, a gente pode dizer que é de forma genética? Sim, pode ser. Né? Assim como o diabetes também. Mas
O Leandro foi muito descuidado da alimentação dele. O Leandro tomava potes de sorvete sozinho, né? Então, comia muito biscoito, comia muito chocolate, né? Gosta de vinho, né? Nada contra o vinho. Eu gosto, aprecio o vinho. Mas, assim, tem coisas que tem que ter limite. Aí, quando chegou o momento, ele estava com uma gordura enorme no fígado, né? Com hipertensão. Era uma pessoa que não tinha muita disposição, né? Então, assim, fora o problema na coluna, que ele também tinha, também ele tinha problemas sérios na coluna, isso melhorou também. Então, assim, esse é um dos caminhos, né? Então, assim, um dos princípios que eu aprendi, e eu até cheguei a pensar assim, poxa, será que não está sendo muito vaidade da minha parte? Me cuidar, né? Porque hoje, gente, de verdade, eu faço exercício de domingo a domingo. Não faço por mérito, não, é porque a minha condição é diferente. Eu tenho hipotireoidismo, eu tenho uma doença autoimune, então eu tenho que me cuidar 2 vezes mais do que uma pessoa que não tem, porque a doença autoimune, ela luta contra o teu corpo, né? Então, eu, mais do que nunca, não posso me dar o luxo de ter uma vida desregrada de jeito nenhum, se eu quiser ver os meus netos, né? A hipertensão, pelo contrário, ela aumenta o nosso coração, a gente fica com um coração grande. Então, assim, ele até... Essa piada não teve graça. Não teve. Ele até estava comentando hoje com o amigo dele, que eu vi lá do quarto, né? Ele falando bem assim, ela descobriu, acho que ele perguntou por mim, não, porque agora eu não posso nem sair, né, da linha, que ela tá o tempo todo me marcando. É claro, né, porque eu tô vigiando a minha alimentação, né, e se deixar, por exemplo, o Leandro, quando ele tá estressado, ele come sem parar. Eu falo, ô, boca nervosa, né? É o Pac-Man, o verdadeiro Pac-Man. Gente, é impressionante, gente. Ele sai comendo tudo que vem pela frente. Eu falo, gente, te controla, menino, né? Então, ou seja, ele desenvolveu são coisas tão pequenas que muitas vezes passa despercebido pela gente. Mas, assim, ele desenvolveu uma fome emocional. Ele acabou de comer, mas ele vai lá e come, ele nem presta atenção, né? Porque ele criou um mecanismo de defesa para aliviar aquele estresse. E a comida, ela é a maneira mais rápida de a gente eliminar o nosso estresse. Então, a gente só precisa mesmo identificar onde é que estão, né? Eu costumo sempre falar, onde estão os nossos buracos, né? Ela é a minha consciência, né? Às vezes, quando volta, né, o mau hábito, ela tá lá no quarto, quando abre a porta da geladeira, ela já grita lá do quarto, o que tá fazendo aí? Ela ouve. Ele fica até bravo. Ela deve ter instalado sensores de IoT, né? De alta tecnologia para saber, né? Deve disparar lá no celular dele, olha a porta da geladeira aberta. Mas, enfim, gente, é essa questão, né? Vou falar para vocês. Então, assim, para a questão do hábito, da questão da comida, né? Uma delas é comer mais de comida de verdade e menos de alimentos industrializados. E o outro ponto é para você criar um hábito, você tem que deixar você sempre tem que ter uma deixa, por exemplo. Se você vê que você não consegue se controlar com aquele alimento, então não compra, né? Faz um experimento aí de 2 semanas de não comprar esse alimento. Porque se aquela relação ali, o biscoito te domina, então, né, vai ficar te dominando, porque no momento de estresse, né, você vai lá e vai comer. Não tem outra. No momento de uma angústia, no momento de uma tristeza, no momento de um cansaço, né, vai entrar naquela... No momento de estresse. Aí você vai lá e come. Você, né, se aborrece com alguém, aí você desconta. Eu já fiz isso, gente. Quantas vezes eu, brigada com o Leandro, fui para a igreja, na volta, eu fui lá no McDonald's, comprei milkshake, trio, batata grande, né? E aí eu ia lá para a varanda, ó. Olha, ela fazia escondido, ó. Eu nunca vi. Muitas vezes eu fiz isso. Né? Então, assim, escondi a embalagem no lixo, né, amiga? Segredos sendo revelados. Ao invés, o que eu poderia ter feito? Ter enfrentado a minha situação, né? Eu não tive coragem suficiente, porque eu fui uma medrosa. Eu falo isso mesmo, sem vergonha, mas eu não tive coragem suficiente para enfrentá-lo e dizer, olha, não tá certo isso, né? Aí o que eu fiz? É muito mais fácil eu me consolar na comida, né? Então, essas coisas que
que hoje nós vigiamos muito, né? Quando eu ando com uma gana muito forte de querer comer alguma coisa, eu falei, gente, qual é o meu problema, hein? Eu já logo, né? E é uma luta constante, gente. Obrigado. Mas hoje eu prefiro 1000 vezes, assim, ter essa luta, né? De ficar me vigiando do que no passado. Porque no passado, meu Deus, eu era uma pessoa muito infeliz, de verdade, né? Muito infeliz mesmo. Eu tô falando agora o meu testemunho, né? De como eu era de pessoa, né? Bom, deixa eu finalizar aqui, então. Antes da gente passar para a próxima parte. Porrada que é comilança, mano. Essa aqui é uma das frases do George Herbert. George Herbert era um poeta do século XVI. Ele era poeta, escritor e pastor de uma igreja na Inglaterra, né? É uma das frases dele aqui. Ele coloca assim: a gula mata mais do que a espada. Interessante, né? Por quê? Por conta dessa série de doenças que é gerado, né, em consequência da gula. Né? Olha o tamanho desse sandubão, né? Deu até fome, agora acho que eu vou pedir um do iFood. Tá dizendo que aqui não precisa ter porrada para ir no McDonald's, não, mano. Aqui é? Aí tem um consenso. Tem um consenso que... Quando briga, pede para os dois, né? Deixa eu ajeitar aqui.